Carlos Zacarias, analista político, para desenhar aí para a gente o que é que vai acontecer nesta CPI da Covid. Imagine o depoimento de Mandetta, se pode detonar alguém, porque o Planalto está tão com medo desta CPI, fazendo de tudo para que não aconteça essa CPI, porque se o cara não deve nada, exploda-se, faça a CPI, amigo, faça a CPI, mas o ponto dessa CPI vem lá de Manaus, correto, Zacarias? Bom dia, Zé. Bom dia, Camille. Bom dia, equipe do estúdio e ouvintes da Rádio Metrópole. Exato. A questão principal da CPI foi o caos instalado em Manaus, né? Não é à toa que a gente tem um senador de Manaus, Omar Aziz, presidindo a CPI. É alguém que tem relação com o Bolsonaro, mas está naquele setor que é independente, né? Aquele que se autodesigna independente. Então, o Bolsonaro tem muitos motivos para se preocupar. Há muita expectativa hoje em relação ao depoimento de Luiz Henrique Mandetta, agora pela manhã, e de Nelson Teich à tarde. Os senadores vão perguntar se quem efetivamente tomou as decisões em relação à pandemia, se foram os ministros da Saúde, esses dois, por acaso, médicos, esse quarto que está aí também é médico, Marcelo Queiroga, né? E só que no intervalo entre Marcelo Queiroga e os dois médicos, né, Luiz Mandetta e o Nelson Teich, nós tivemos o general Pazuello, que é o grande calcanhar de Aquiles de Bolsonaro, porque foi justamente na gestão de Pazuello que o caos se instalou, inclusive o caos em Manaus, aquela situação em que as pessoas morreram por falta de oxigênio, né, e morreram por falta de prevenção, porque o governo também tinha sido informado de que o oxigênio faltaria, o governo tinha responsabilidade em criar as condições para que o oxigênio chegasse aos hospitais, e aconteceu que o governo não fez isso, as pessoas morreram asfixiadas por conta da Covid. E aquele caos em Manaus que tornou o estado do Amazonas o estado com o maior índice de mortalidade pela Covid-19 em termos proporcionais, isso certamente vai entrar também na pauta. Então, o governo está com muito medo do que vai começar a acontecer hoje, né? Na verdade, a CPI da Covid já começou a produzir resultados em termos midiáticos, né? Porque todo mundo está debruçado sobre esse assunto, né? Este tema vai mover muito Bolsonaro para uma posição defensiva, porque ele tem muita preocupação com o que pode ser revelado. Aliás, o Luiz Eduardo Ramos, né, seu ministro, fez uma lista de 23 pontos, né, e praticamente entregou uma pauta à CPI da Covid, né, dizendo que o governo pode ser inquirido, né, pode ser escrutinado, e na verdade disse aquilo tudo que a gente já sabe, né, que o governo negou a pandemia, que recusou as vacinas, né, que conspirou contra as vacinas, né, que não fez nenhuma política de promoção do distanciamento social recomendado pelas autoridades, né? Você vê o que o nosso secretário de saúde disse aqui, o secretário do Estado da Bahia, dizendo aí das condições que paulatinamente vão sendo criadas, né? Não quer dizer que a pandemia foi resolvida, muito ao contrário, a pandemia está aí, permanece e pode produzir ainda uma terceira onda, né? Mas, de fato, todos os resultados que nós colhemos até aqui, os bons resultados não foram ainda pela vacinação, que está muito lenta, mas foram pelas políticas de distanciamento, as políticas de restrição, e Bolsonaro atentou contra isso, né? E, como disse lá o Eduardo Pazuello, a certa altura, uns mandam, outros obedecem. E hoje o Luiz Henrique Mandetta vai ser ouvido, e uma das coisas que vai ser perguntado a ele é quem efetivamente mandava. Se era ele, ministro da Saúde e médico, ou se era Bolsonaro. Então, Bolsonaro está muito apavorado, com muito medo, porque nós estamos já no ano pré-eleitoral e as notícias políticas vão ficar cada vez mais aquecidas até 2022. Obviamente que vai refletir lá em 2022, não é isso? Sem dúvida, né? Essa CPI está prevista para entregar resultados em 3 meses, né? Em 90 dias. Mas muito provavelmente ela vai ser estendida, porque há a possibilidade de extensão dessa CPI. Então imagine você a gente chegar até o final do ano com o Brasil sendo de novo posto de frente para toda a prática que Bolsonaro representou em relação à pandemia, né? Toda essa condução em relação à pandemia. Então não adianta ele chegar num dia dizer uma coisa e no outro dia ele dizer que não disse. Está tudo gravado, né? Está tudo escrito. E mais do que gravado e escrito, agora vão estar os assessores mais próximos de Bolsonaro, os seus ministros, dizendo efetivamente o que acontecia nos bastidores, né? É sabido que por exemplo, o Luiz Henrique Mandetta e o Nelson Teich se recusaram a endossar o protocolo da cloroquina e da hidroxicloroquina, como o Bolsonaro pretendia, né, como tratamento precoce.
Ora, nenhum país do mundo adotou essa forma de tratamento precoce, porque imediatamente foi descartado, né? A ciência, quando ela opera com determinadas possibilidades, a ciência médica, né? A biologia, né? As ciências vinculadas, elas, claro, se há medicamentos criados para uma coisa, foi testada a certa altura. E depois foi imediatamente descartada, porque não se revelou como um tratamento eficaz. E Bolsonaro passou um ano, né, promovendo a cloroquina, né? Quem é que não lembra daquela imagem diante da EMA com a caixa de cloroquina, como se estivesse oferecendo a caixa de cloroquina para a EMA? Escancaradas, novamente postas diante dos olhos dos brasileiros, e até novembro isso vai tomar o noticiário político do país e vai causar um imenso desgaste à imagem de Bolsonaro, né? Certamente ele não vai perder uma parte da base que lhe é fiel ainda, porque não há fato das posições. Aliás, nós vimos isso no domingo. Né, diante de tudo que está criado aí, ainda teve pessoas que foram no domingo nas ruas dizer que autoriza Bolsonaro a fazer o que exatamente? O que é que Bolsonaro quer que seja autorizado? É dar um golpe? Né? A gente lamenta que isso esteja acontecendo e ainda haja pessoas neste campo acreditando que é dessa forma. Né? Uma CPI é um instrumento do Congresso, é um instrumento do Legislativo brasileiro para investigar mais diretamente o Executivo, é um instrumento legítimo, se bem utilizado, ele vai trazer bons resultados ao país, porque é o que a gente espera efetivamente. E a expectativa também, né, do Pazuello, porque o Planalto quer tanto poupar o Pazuello dessa Covid. O que vem por aí, hein, Zacarias? Imagine só, né? Pazuello foi aquele general que foi ministro, não ministro, né? Foi o general que se submeteu a tudo que o capitão lhe disse, né? E teve aquele episódios assim absurdos, né? Daquela situação quando a Coronavac já para ser aprovada e Pazuello anunciou publicamente que o governo brasileiro estava entrando num acordo com o Instituto Butantan para comprar a Coronavac. No dia seguinte, Bolsonaro disse que não autorizava, que ele não ia autorizar, que era ele quem decidia, né? E depois Pazuello ficou doente exatamente de Covid, saiu um pouco de cena. Depois Bolsonaro posou na casa de Pazuello, lado a lado, os dois sem máscara, e Pazuello dizendo que uns mandam, outros obedecem. Né, que aquela em relação à a compra da vacina da Covax, né, ela seria uma decisão de Bolsonaro e não do Ministério da Saúde. Depois Pazuello voltou ativa e voltou fazendo exatamente tudo que Bolsonaro queria. Né? Pra você ter uma ideia, e os ouvintes, né, recentemente Bolsonaro teve no Amazonas o título de cidadão amazonense, no estado que tem o maior índice de mortes por Covid em termos proporcionais. Né? No estado que, em dezembro do ano passado, tentou praticar o distanciamento social e, por pressão dos bolsonaristas, voltou atrás, o que terminou provocando o caos que foi criado em seguida, inclusive com a falta de oxigênio. Então, Bolsonaro recebeu lá, claro que quem lhe concedeu o título de cidadão amazonense foram os bolsonaristas, e Pazuello foi lá, foi homenageado e depois estava tranquilamente desfilando num shopping da cidade, né, num shopping em Manaus, num shopping Manauara, sem máscara. Quer dizer, um ex-ministro da Saúde, com protocolos recomendados aí, com decretos, com determinações que as pessoas têm cumprido, as pessoas têm usado máscaras, ninguém gosta de usar máscara, mas as pessoas sabem da importância de usar máscara. Então, o ex-ministro está desfilando num shopping para todo mundo ver, para tirar foto, sem máscara, e quando ele é interpelado em relação ao assunto, ele diz assim, onde é que se compra isso? Quer dizer, isso é um assinte. Quem foi que determinou que Pazuello devia fazer isso? Né? Se não Bolsonaro. Quer dizer, quando as pessoas saem sem máscara, elas estão desafiando não apenas as autoridades, mas do bom senso, elas estão se perfilando de uma posição política que, lamentavelmente, é a posição do negacionismo, é a posição do confronto com o restante da sociedade, como se as pessoas tivessem razão e todo o universo, todo mundo tivesse errado. Nós que usamos máscaras e que cumprimos os decretos e que não furamos a fila, que esperamos a nossa vez de vacinar, parecemos idiotas diante de pessoas que acham que estão certas e o resto do mundo é que está errado.
Né? Essa é a lógica que moveu o governo brasileiro até aqui. Lamentavelmente, ainda algumas pessoas, cada vez menos pessoas, ainda acreditam nessa lógica. Então, Pazuello é um calcanhar de Aquiles, né? Porque ele, inclusive, tem pouca habilidade política, é diferente de Mandetta, que é um político experimentado, que foi deputado, que sabe como falar. O Pazuello não tem muita habilidade, pode terminar se atrapalhando muito diante de senadores experientes e pode começar a dar, entregar o ouro ao inimigo, né? Tudo que o Bolsonaro teme. Fizeram um treinamento dele ontem, né? Ontem fizeram um media training, né? Prepararam ele para as respostas. Né? O Palácio do Planalto se reuniu com o Pazuello ontem e trouxe especialistas para preparar ele para responder na CPI da Covid, né? E tem que preparar mesmo, porque, de fato, é muito difícil de Bolsonaro escapar de tudo aquilo que o Brasil viu nesse ano todo. Um abração. Tchau, tchau, Zacarias. Tchau, Eduardo. Bom dia, ouvinte da Metrópole.